Então, boa tarde a todas e todos. Em nome do Imaflora, eu quero dar boas-vindas aos participantes e dizer que é uma honra e uma alegria estarmos realizando nesse dia 28 de julho, o Dia do Agricultor e da Agricultora, um encontro com o tema Como as mulheres da Amazônia ajudam a frear o desmatamento através da agricultura. A agricultura é possivelmente a mais antiga e fundamental das profissões da humanidade, e é através dela que nós produzimos os alimentos e que nos permitiu estar vivendo no planeta há milhares de anos. Mas hoje nós sabemos que não basta produzir. Nós precisamos de uma agricultura que promova a conservação e que inclua mulheres e jovens. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para reafirmarmos que é necessário e possível produzir sem desmatar, é necessário e possível desenvolver cadeias produtivas diversificadas e construir um modelo produtivo mais sustentável, em que a produtividade e a conservação ambiental estejam aliadas. Assim, destacamos que o Imaflora acredita e atua, com o apoio dos seus parceiros, na inclusão de mulheres e jovens, na consolidação desse novo modelo produtivo, desenvolvendo ações para o fortalecimento da agricultura familiar e para a redução do desmatamento. E para fazer um debate hoje aqui, nós chamamos algumas pessoas, parceiros, e que com experiência no financiamento de projetos e no botar a mão na massa mesmo, para a gente poder fazer um debate bem interessante e entender a importância das mulheres, do protagonismo feminino, né, para frear o desmatamento na Amazônia. Então, os convidados do nosso encontro de hoje são a Selma de Oliveira, assistente de projetos do Imaflora, a Maria Josefa Machado Neves, tesoureira da Associação das Mulheres Produtoras de Polpa de Frutas, a Márcia Cardelli de Souza, consultora de responsabilidade corporativa da Cargill Brasil, e o Rafael Lemes Hamawaki, supervisor de sustentabilidade da Cargill Brasil, a Ana Carolina Svaradel, gerente de sustentabilidade da Humanize, e eu, Eide Busato, socióloga do Imaflora, como mediadora desse encontro. Nós teremos uma duração de 1 hora, né? A Selma vai fazer uma introdução, e depois cada participante tem 10 minutos para falar, né, para se apresentar melhor. Eu só fiz uma geral, e agora cada participante se apresenta melhor, faz a sua fala. Eu vou controlar o tempo para que a gente possa dar a oportunidade de que cada um fale os seus 10 minutos, e depois disso teremos 20 minutos para discussão e o encerramento da webinar. As perguntas devem ser feitas pelo chat aqui do Zoom ou do YouTube, para quem está no YouTube, e nós vamos, então, fazer uma seleção, né, dessas perguntas e endereçar aos participantes. Gostaria de lembrar, então, a importância desses microfones ficarem fechados, porque aí nós nos escutamos direitinho, né? E quando a pessoa for falar, então ela abre o seu microfone. E, então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a Selma, assistente de projetos do Imaflora, para ela fazer a sua fala. Selma, por favor. Boa tarde, meu nome é Selma de Oliveira, eu sou pedagoga e especialista em educação pela Universidade Federal de Viçosa, eu sou analista de projetos do Imaflora, faço parte da equipe do programa Florestas de Valor, estou no Imaflora desde 2017. Embora, né, estando no Imaflora em 2017, estou aqui na região de São Félix do Xingu desde 2006. Nesse período, então, eu venho atuando, né, junto à agricultura familiar, à educação do campo e o trabalho com mulheres. Antes da gente começar, eu queria reforçar alguns dados que são importantes, né? O primeiro é que a gente está na segunda fase do programa, Floresta de Valor, aqui em São Félix do Xingu. O primeiro vai de 2014 a 2019, e a segunda fase é essa que a gente começa, né? 2019 até 2021.
Para início de conversa, eu gostaria de trazer, eu vejo que tem algumas pessoas, pelas inscrições, que não são daqui da região, então eu gostaria de contextualizar um pouco, né, sobre o município de São Félix do Xingu. São Félix do Xingu tem uma dimensão territorial de 84.202,426 quilômetros quadrados. Então, é um dos maiores municípios do Brasil. A principal atividade econômica é a pecuária extensiva. Hoje, a principal atividade, né, é a pecuária com cerca de 2,5 milhões de cabeças. A nossa taxa de desmatamento em 2019 foi de 545,39 quilômetros quadrados. Então, São Félix do Xingu tem figurado entre os municípios que mais desmatam no Brasil. E nós temos uma unidade de conservação, que é a APA Triunfo do Xingu, em 2019, considerando o assentamento Pombal, 229,93 quilômetros quadrados de desmatamento. Então, é um município bem emblemático, com números grandes, né? Tanto da pecuária, como em extensão territorial, e em taxa de desmatamento. E agora eu queria chamar a atenção, a gente está falando de mulheres da Amazônia, mas a gente queria fazer um recorte, então, para São Félix do Xingu, e falar dessas mulheres, né? De que mulheres a gente vai se referir hoje? São as famílias, né? São as mulheres ligadas à Associação de Mulheres Produtoras de Polpas de Frutas, aqui de São Félix do Xingu. Depois da minha fala, a dona Josefa vai contar um pouco da história da associação, um pouco da história dela. E eu queria, então, trazer, né, para a nossa reflexão como essas mulheres ajudam a frear o desmatamento. O que elas têm que é diferencial de outras regiões? Então, a gente fez uma apanhada a partir dessa história que a gente conhece da associação, né, desde 2012. Então, como que elas se empoderam, né, se empoderaram e se empoderam para frear o desmatamento, para viver bem num município com tanto índice de desmatamento? Primeiro é conhecendo a realidade da Amazônia, do município, e se reconhecendo como sujeito que pode contribuir para essas mudanças. Né? Elas poderiam dizer, olha, nós somos mulheres, a força maior do trabalho no campo é o homem, mas não, elas se reconhecem como sujeito da história e elas se reconhecem com essa capacidade para mudar a realidade do nosso município. Elas têm muita certeza do lugar que elas ocupam, né? Na história e no futuro do nosso município. Depois, elas reconhecem o seu papel e a importância na implementação de alternativas produtivas sustentáveis e os rumos da agricultura familiar. Elas conhecem a força do seu trabalho e se reconhecem nisso, né, como sujeito mesmo. Eu sou capaz de mudar, eu posso contribuir. E elas, então, vão confrontar, né, as causas e as consequências dos dois modelos postos de desenvolvimento. A Eide falou né, no início aí, ela trouxe na fala dela um modelo que já está fadado, que é um modelo de desenvolvimento sustentado pela monocultura da pecuária, e um novo modelo a que elas se desafiaram, um modelo pautado na diversificação da produção. E elas vão percebendo que é possível também atrelar a produção com conservação. Eu posso produzir sem desmatar. E uma coisa bem interessante é que elas entendem que a floresta em pé tem muito mais valor do que a floresta destruída, do que o desmatamento. E que as pessoas também são importantes, tanto quanto as árvores, né? E que é possível conciliar a vivência entre os dois. E elas vão reconhecendo que é possível viver bem, viver com qualidade de vida na zona rural, que a zona rural é um lugar bom para viver, assim como é a cidade. E que é através, né, da propriedade que elas vão gerar renda, gerar trabalho, e elas vão ampliar a sua visão de mundo, passando a ver a propriedade como um empreendimento lucrativo. Elas começam a ver a propriedade como uma empresa, né? E que ela tem esse poder para administrar, para gerenciar. Muitas vezes o homem tem muito essa visão de que a propriedade ela tem mais um aspecto econômico, e a mulher, pela sua sensibilidade como mulher, tem um olhar além do econômico, tem um olhar social, tem um olhar ambiental. Ela consegue ver que a floresta traz outros benefícios, né? Como segurança alimentar, nutricional,
como todos os serviços ambientais. E ela, então, começa a enxergar para além da porteira. Ela começa a se ver não só útil ali dentro da propriedade, no quintal, nas roças, né? Contrato com a floresta, ela começa a enxergar para fora, né? Enxergar além da porteira e começa cada vez mais perceber que é importante se organizar com outras mulheres, que o trabalho sozinho não faz muito sentido. Ele é mais árduo, e é mais difícil mesmo, né? Então, por isso, ela começa cada vez mais a se organizar, a chamar a vizinhança, a chamar as outras mulheres da igreja, das escolas, das comunidades. Então, ela vai reconhecendo a grandiosidade do trabalho coletivo, da importância da partilha do poder, do saber e do trabalho. Ela vai se conscientizando do que também é agente de desenvolvimento local e que ela também tem um papel político ali na sua comunidade, na sua família. E ela vai se reconhecendo como mulher, como agricultora familiar, como mulher do campo e da floresta, como uma liderança e como uma empreendedora. Para a gente citar um exemplo, né, da questão do empreendedorismo, em São Félix do Xingu, a associação começou em 2012, então logo entre 2012 e 2013, o município aderiu ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. E as mulheres foram para esse enfrentamento com a prefeitura, foram dialogar, foram conversar e dizer que tinha esse programa específico para a agricultura familiar. Como era uma coisa nova, né, a prefeitura falou, não, isso aí vocês estão... Pode deixar isso para depois. E elas disseram, não, a gente quer isso e quer agora. Então, no início, né, saíram de 0%, sendo que o programa diz que, no mínimo, 30%. O dado mais atualizado que a gente tem é de 2017. O município hoje já compra 32,44% da alimentação, né, para as crianças da rede pública, vem da agricultura familiar, sobretudo do trabalho das mulheres. E o principal elemento dessa merenda é a polpa de fruta, produzido por essas mulheres da associação. Então, ela vai correr atrás dos seus direitos, das políticas públicas, e vai se capacitando, se qualificando. E ela vai buscando autonomia financeira e o seu protagonismo. A gente costuma brincar que quem decide, né, se a família permanece ou não na propriedade é a mulher. Muitas vezes o homem fala, eu quero me mudar, eu quero sair daqui, e a mulher que dá a palavra final. Se você quiser ir, você vai sozinho, né? Então, o homem acaba ficando por conta desse protagonismo da mulher. Então, a mulher é quem realmente segura, né? A família ali no campo, é quem direciona os filhos, é quem faz ali um lugar bom. E a mulher, ela tem toda essa sensibilidade do cuidado, desde o quintal, da horta, do jardim. Então, ela é muito mais sensível a essa questão da preservação ambiental. E aí, eu queria só falar um pouco, né, do Imaflora, no bojo do programa Florestas de Valor. O que a gente tem feito aqui no município? A nossa preocupação, então, é reforçar a agricultura familiar e o protagonismo das mulheres. Nós estamos aqui desde 2011, e aí, nesse período, a gente conseguiu identificar, né, potenciais parceiros. Tem uma Flora tem muito essa preocupação com as pessoas que estão no local. A gente costuma dizer que daqui a um tempo uma Flora vai sair e vai procurar outro lugar. Então, por isso a importância de reforçar o local, né, as pessoas, os atores sociais. E aqui a gente conseguiu fazer parceria com a Campax, que é uma cooperativa de comercialização, com a CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra, com a Associação de Mulheres, com a Casa Familiar Rural e com a ADAFAX. Esses são os atores locais que têm sua expertise, que já estão aqui, né, já estavam antes da chegada do Imaflora. Então, o que o Imaflora fez foi engrossar o caldo, né? Foi conhecer o que essas pessoas já fazem e apoiar o trabalho que é feito. A gente trabalha com várias frentes, mas todas elas estão consolidadas através de cadeias de valor, né? E essas cadeias, a gente tem um olhar muito especial para a cadeia da polpa de fruta, porque a cadeia do gado é mais para o homem, né? A cadeia do cacau tem um trabalho forte da mulher, mas é na polpa de fruta que ela tem a inclusão garantida, tem a sua participação. Então, é uma cadeia muito especial para as mulheres, né? A cadeia da polpa de fruta. E, além do trabalho com as mulheres, a gente pensa muito na capacitação, na formação dos jovens,
e na qualidade da assistência técnica. Nenhuma cadeia, né, produtiva, nenhum plantio, nada é feito se a gente não tem uma boa assistência técnica. Então, a gente tem a parceria com a Casa Familiar Rural, que é uma escola para filhos e filhas de agricultores. E a gente tem, né, sempre essa preocupação em apoiar o protagonismo e empreendedorismo feminino. Então, para isso, a gente tem uma parceria desde 2014 com a Petrobras, desde 2017 com o Fundo Amazônia, e nessa nova fase 2019 e 2022 com o Instituto Manise e com a Cargill. Daqui a pouco, né, a Márcia, a Ana e o Rafael vão falar um pouco desse trabalho, por que eles estão aqui no município, né? Essa imensidão da Amazônia, por que vir para São Félix? E esses projetos que a gente tem dentro do programa Floresta de Valor tem o objetivo, né, de capacitar cada vez mais essas mulheres, de ajudar a adequar a estrutura, de apoiar novos mercados, de trabalhar com a certificação, com sistemas agroflorestais. E aí, para finalizar, parece que tudo está perfeito, né? Mas a gente tem grandes desafios, por isso a importância de parceiros, né? A gente precisa vencer alguns desafios. Um deles é acesso a políticas públicas. Aqui no município, a gente tem acesso, através da associação e de outros agricultores, o PENAI, e a gente tem o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que está no início. Mas a gente tem, por exemplo, o PRONAF, que a gente hoje não consegue acessar, não conseguiu ainda acessar, nenhum PRONAF jovem, né? Como que a gente vai subsidiar a permanência do jovem no campo se ele não tem crédito, se ele não pode desenvolver sua propriedade? Então, Elma, dá licença. Desculpa, só que eu vou ser eu tenho o papel de chata também como mediadora, né, de controlar o tempo. A gente poderia deixar para discutir os desafios no final, o que é que vocês acham? Perfeito. Pode ser? Quer encerrar sua fala para não ficar assim no ar? Bom, aí no final a gente fala então desses desafios e eu estou aqui também, né, aberta para perguntas, podem mandar as perguntas e no final a gente responde. De antemão, muito obrigada pela participação. Obrigada, Selma. É realmente muito importante isso tudo que você está falando, esses projetos. Acho que no final a gente tem oportunidade de trocar um pouco ideias sobre esses desafios. Peço desculpas por ter que acabar interrompendo um pouco, para a gente poder dar o tempo de fala para cada um, tá bom? E agora eu vou passar o microfone para Maria Josefa, para ela contar um pouco para a gente a história dessa associação. É a sua palavra, Maria Josefa. Oi, boa tarde a todos. Eu sou Maria Josefa, eu sou a tesoureira da Associação das Mulheres Produtoras de Polpa de Fruta. Eu tenho duas histórias para contar. Tenho a minha antes da associação e a minha depois. A minha antes, eu mexia com gado. Aí, meu esposo não gostava de mexer com gado, né? Aí, aconteceu, falei, não, vamos plantar um cacau. Plantamos primeiro o cacau. Aí, como nós morávamos no meio de fazenda, aí fazendeiro, se sabe como é que é, tocaram fogo naquela época, há 10 anos atrás, fogo vinha de tudo quanto é lado, nós perdimos nosso cacau todinho, ele já, tudo já dando fruto. Um alqueire e meio de cacau plantado, um alqueire já estava produzindo. Aí esse cacau queimou tudo. Aí, nesse tempo, meu esposo perdeu até a cabeça, ele disse que ia vender, não ia mexer mais com nada. Aí eu pensei, aí nós vendimos essa terra e mudamos para outra terra, compramos, a nossa terra era 18 alqueires, e nós compramos 2 alqueires e meio. Aí o que nós fizemos? Falei, não vamos mexer com gado, porque quem mexia com gado era eu, porque eu tinha aquela influência do gado do meu pai, né? Aí, mas só era eu que mexia, ele não tinha aquele dom para mexer com gado, não, ele queria era fazer plantio. Eu falei, então vamos acabar com o gado e vamos para o plantio. Aí assim fizemos. Aí nessa chácarazinha onde eu moro hoje, que eu moro na Colônia Tancredo Neves, né, na linha 51. Eu tenho 33 anos de casada e que moro lá nessa área. Aí só mudei de terra, que compramos uma terra menor. E aí fomos aplicando, plantando cacau. Já plantando cacau, na época que nós começamos a plantar o cacau, já tinha pessoas que falavam assim, não, vamos fazer polpa de fruta, vamos. Já tinha umas pessoas já fazendo ali. Aí surgiu,
nesse modo surgiu a MPPF, né? Me chamaram para me participar dela, da reunião que ia acontecer. E eu fui. Mas fui assim desanimada, porque quando a gente não tem, assim, não conhece muito das coisas, a gente não tem muita fé. Aí fui. Aí nesse dia lá, dia 12, que foi quando foi fundada a nossa Associação de Mulheres, eu fui, já saí de lá como a vice-tesoureira. E aí foi fundado em 2012, a Dafax, que foi a nossa, e a Campax, que primeiro era a outra cooperativa, né, que mudou para a Campax, foi o que ajudou nós na formação. Acho que muitos conhecem o Clarismar, que hoje ele já não está mais no nosso município, já está em Tucumã, mas ele foi um grande incentivador, inclusive ele estava até no dia, né, da formação da associação. E a Selma já trabalhava também na Dafax nessa época. E nós viemos caminhando, aos trancos e barrancos, porque pequenininho, as mulheres assim meio acanhado, meio desanimado, e a gente foi chamando pessoas, um dizia, não vou entrar não, acho que não via resultado, né? E aí a nossa presidente veio a falecer, aí foi um grande baque para a nossa associação, mas antes dela sair, que ela estava fazendo um tratamento, ela pediu para nós que nós não desistisse da associação, que nós já tínhamos chegado naquele certo ponto ali, ela ia sair, mas que nós tomássemos a rédea em frente. Mas não pensando nós que ela iria para aquela consulta ou cirurgia que ia fazer e não ia voltar. Nós perdimos ela. Aí mudou tudo novamente, que nós lá fomos mudar tudo, a documentação, tudo novamente. E nós ficamos assim, meio flutuando. Aí foi entre que eu e Imaflora. Nós casamos com Imaflora. Aí que nós fomos descobrir que o nosso contador não estava fazendo nada do nosso documentação da associação, estava tudo ilegível. Aí o contador do Imaflora foi que veio descobrir que nós estava em débito com a Receita, tudo. Aí ele foi organizar tudinho para poder nós mexer no PENAI, para entregar produto pelo PENAI, né? Mas nós conseguimos, não pela associação, mas conseguimos individual, pelas mulheres, né? Individual. Mas nós queríamos mesmo era entregar pela associação, para nós ter nome, né? Aí, quando foi em 2018, nós tentamos, mas não conseguimos arrumar a documentação. Quando foi em 2019, aí nós conseguimos. Aí nós entregamos nossas polpas já no nome da associação, para nós foi uma vitória, porque nós, como mulher, quando a gente está fazendo uma coisa que a gente ganha, que a gente vê resultado, é muito bom. E para nós foi bom demais, porque se tornou, nós vimos a nossa força, da nossa união, de nós não desistir, porque é difícil. Tem vezes que você pensa, não, vou largar, vou jogar tudo fora. Não, e nós fomos em frente. E hoje nós estamos com um grupo de 20 mulheres, porque a mulher é assim, nós conseguimos, aí elas viram muitas que eu mesmo, eu já tenho muita pessoa da minha área que não é fazendeiro, mas tem gado, mas já está envolvido hoje no programa da NPPF, que nós já temos o SAFRE, né, que é a Floresta de Valores, né, que a gente faz o plantio de fruta lá, como nós somos popeira, né, nós temos que plantar nossas frutas, e a gente planta as árvores, a gente já vai plantar a abóbora, o feijão, o milho, tudo junto, consórcio de planta. Foi muito bom, incentivado pelo Imaflora. Para nós foi ótimo, porque a gente está preservando a natureza dessa forma. E hoje nós já temos muitas mulheres que mexiam só com gado, no só capim, não tinham plantio nem nada, e hoje estão dentro do nosso grupo, porque elas viram o resultado. Para nós foi muito bom. A nossa dependência, hoje até nós brinca no meio do nosso grupo, né? Não é porque os homens são não, mas é porque nós mulheres, nós temos a nossa administração do nosso dinheiro, nós sabemos o que nós vamos fazer, nós sabemos que ele vai cair na nossa conta, é nós é que mandamos, né? Então, para nós é um grande incentivo. E a Imaflora, a Selma, que a Selma tem a Selma, apesar que todos, quando sai um, entra outro. Saiu o Marcos, né? Aí já veio o Vitor, veio o Rubem, eles são gente boa demais. E assim, nós aprendemos, porque nós não sabíamos como nós vamos plantar. Nós plantamos uma planta aqui de qualquer jeito. Hoje não, hoje a gente já sabe como plantar, como o tamanho da cova, para a gente plantar a planta para ela se desenvolver mais rápido, né? Então, foi um grande incentivo deles dessa parte para nós.
E a nossa associação está aí, e eu creio que nós temos muita coisa, já conquistamos muita coisa, e muita coisa nós vamos fazer. Nós já temos até a nossa marca também já pronta, tudo a ajuda do Imaflora. Graças a Deus conseguimos. Já hoje a nossa polpa é vendida mesmo no nome da MPPF, nosso slogan, tudo já está tudo prontinho. E esperamos que daqui para frente, do ano que vem, vai estar melhor ainda. Que a nossa esperança é só em trabalhar, que nós somos mulheres trabalhadeiras mesmo, nós não brincamos em serviço, e a nossa luta aí é grande. Obrigada, Maria Josefa, pela sua história, pelo seu depoimento. É uma história de luta muito interessante, como você falou, muitas conquistas e muita coisa pela frente, né? Isso. Bem legal. Eu vou passar a palavra agora para a Márcia Cardelli, consultora de responsabilidade corporativa da Cargill, ela e o Rafael, né? O Rafael, que é o supervisor de sustentabilidade. Vocês que podem administrar o tempo da melhor maneira que vocês acharem, e então vocês têm aí seus 10 minutos para se apresentar e falar do projeto que vocês estão apoiando junto com o Imaflora. Legal, muito vocês. Obrigada. Bom, como foi apresentado, eu sou a Márcia, trabalho na Cargill no Brasil. Eu gostaria muito de agradecer o convite da gente estar aqui falando, né, de um tema tão importante e num dia tão importante, né, já deixar aqui de antemão meu agradecimento a Maria Josefa, mas também a todos os agricultores e agricultoras, né, do Brasil, que acordam todos os dias, que nos garantem os alimentos, ainda mais nessa época de pandemia, né, vocês não pararam. É uma luta diária, então, meu muito obrigada por vocês, por a gente trabalhar juntos aí, alimentando o mundo, né? Eu gostaria de fazer uma introdução de que, de fato, a agricultura, ela é essencial para as nossas vidas, né? E a forma como a gente se relaciona com a terra é a base da nossa sobrevivência, né? E a agricultura familiar, em especial, ela não está só ligada a fornecer esses alimentos para nós, nas nossas mesas, mas também a subsistência e a geração de renda, a geração de melhoria de condição de vida, né, para todas as comunidades, né? Seja aí, né, produzindo polpa, produzindo cacau, aí na Amazônia, seja aqui, né, em São Paulo, produzindo alface. Eu acho que é um tema super importante para nós. E na Cargill a gente tem essa missão, né, de alimentar o mundo de maneira segura, responsável e sustentável. E hoje a gente também tem a preocupação que a produção também causa alguns impactos, né, sejam em mudanças climáticas, seja na utilização da água, na utilização do solo, mas que também a gente tem esse desafio, né, de alimentar e continuar alimentando as pessoas, mas também de construir sistemas de agricultura mais sustentáveis, mais resilientes, né. E aí, entre os agricultores, né, os donos das terras, vocês que estão trabalhando aí, que são super importantes, porque são vocês que fazem a administração desses recursos naturais, né, e também cuidando desse futuro aí, e ajudando milhares de pessoas a terem acesso à comida, né. A Cargill, ela atua há mais de 100 anos, né, globalmente, nessa conexão entre produtores e também consumidores e alimentos, fornecendo isso para as pessoas. Então, a gente tem esse privilégio muito de trabalhar com produtores de cacau, de soja, de palma. E a gente também sabe das preocupações que os clientes, né, que os consumidores têm em relação à transparência, como que esses sistemas de produção, se eles não estão impactando negativamente o meio ambiente, né? Então, a gente está trabalhando arduamente em vários frentes e várias parcerias para resolver esses problemas que são complexos nas nossas cadeias de suprimentos, mas também continuando a investir em comunidades onde a gente opera, para a gente poder fazer essas mudanças, né? Então, a gente entende que para a gente eliminar o desmatamento, restaurar ecossistemas e continuar trabalhando de maneira sustentável, a gente precisa trabalhar em parceria, né? Em parceria com o agricultor familiar, em agricultores de grande porte, para a gente conseguir fazer essa transformação, né? E aí, a gente está muito confiante, né, de que parcerias como essas que a gente está fazendo com a Imaflora, com a Associação das Mulheres, é super importante, ainda mais no momento em que a gente vive,
de que as mulheres hoje, elas têm esse papel social, como a Selma disse, de manter as famílias no campo, de prosperarem, de gerarem renda para as suas famílias, né? E a gente vem acompanhando que cada vez mais cresce a porcentagem de mulheres, né, de acordo com os últimos censos, que lideram, de fato, a produção rural. Então, se faz muito necessário essa liderança feminina nos dias atuais, e também que a gente possa proporcionar financiamento, acesso à tecnologia, e também essa questão de equidade de gênero, né? Porque a gente sabe aí que as mulheres fazem tudo isso, mas elas também cuidam das casas, dos seus maridos, dos filhos, né? A gente sabe aí que é um grande desafio. A gente tem visto muita preocupação, né, nesse momento de pandemia, principalmente de que as mulheres tenham questões de vulnerabilidades socioeconômicas e que a gente precisa estar muito atento. E de ir na paridade de gênero na economia, no mercado de trabalho, né? E aí também trabalhar com políticas públicas, trabalhar que essas mulheres tenham acesso a essas condições para se fortalecerem, né? Eu acredito muito no trabalho, Maria Josefa, que vocês estão fazendo aí, acredito muito no trabalho que a gente pode fortalecer ainda mais na agricultura, de melhorar as condições de vida. E estou muito feliz da gente estar apoiando esse projeto e eu espero que a gente tenha a oportunidade de trabalhar cada vez mais juntos. Então, muito obrigada, viu? Ok, obrigado, Márcia. Bom, meu nome é Rafael Ramauak, eu sou supervisor de sustentabilidade da Cargill Cacau e Chocolate no Brasil. Mais uma vez, gostaria de agradecer ao Imaflora, nosso parceiro de diversos projetos, por essa oportunidade de estar aqui hoje, falando sobre essas oportunidades de trabalho, essas parcerias, né, que a gente vem construindo ao longo desses 2 anos de relacionamento, desde o primeiro projeto. Parabéns às agricultoras e aos agricultores por essa desafiadora missão de alimentar o mundo. Eu venho de família de agricultores, então eu sei exatamente o que leva para produzir aquilo que todo mundo consome na mesa, todos os dias, né? Bom, falar da Imaflora é um nosso parceiro, realmente um parceiro muito próximo, temos diversos projetos implementados no campo. Começamos o trabalho através do projeto Farmer Coaching, com fornecimento de assistência técnica para a melhoria das práticas agrícolas, incremento da renda, produção. Bom, e fomos também para um projeto chamado Floresta Produtiva, que visa a restauração dos sistemas utilizando os sistemas agroflorestais com cacau. Mas aí veio a oportunidade esse ano de diversificar e aumentar o alcance do impacto dos nossos projetos, né? Esse projeto que a gente iniciou agora esse ano, chamado de Escola de Empreendedorismo das Mulheres do Alto Xingu, ele vem exatamente endereçar alguns pontos fundamentais da nossa estratégia de sustentabilidade no cacau, uma vez que o cacau é uma espécie nativa da Amazônia, do bioma amazônico, mas que, para que seja usada de forma correta, de forma eficiente para restauração, ele tem que incluir outras espécies, né, nativas da Amazônia. E por que não aumentar a resiliência dessas comunidades através da diversificação de renda, de fontes de renda. Então, vimos como realmente um projeto que complementaria imensamente o nosso leque de atuação no Pará, e é com satisfação que a gente inicia esse projeto esse ano, que visa principalmente a capacitação e a profissionalização das mulheres empreendedoras da agroindústria de produção de polpa. Também iremos, no futuro próximo, aí, aumentar também o nosso alcance dos nossos projetos, com a parceria com fundos internacionais, e que também, nesses novos projetos que irão alavancar os já existentes também, ele dará uma especial atenção aí aos jovens e mulheres do campo. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigada, Márcia e Rafael, pela fala de vocês. Eu dei uma caidinha nesse meio tempo, mas perdi um pouco, mas eu acho que dá para a gente seguir aí. Vou passar a palavra para a Ana Carolina,
e para ela também se apresentar e apresentar um pouco do projeto que a Humanize o Instituto Humanize está apoiando em Imaflora. Por favor, Ana Carolina. Obrigada, Eide. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito ao convite do Imaflora e aos demais palestrantes pelas informações, por ter compartilhado conhecimento até então. Meu nome é Ana Carolina, sou responsável pela agenda de sustentabilidade do Instituto Humanize, já trabalho com o tema há 15 anos. O Humanize é uma instituição recente, tem apenas 3 anos, mas vem para dar forma e consolidar um investimento social privado que data de mais de 10 anos e tem como principal objetivo estimular o desenvolvimento sustentável, fomentando a geração de renda. E isso, na nossa visão, se faz em parceria, sempre, aliado ao poder público e na busca por um impacto socioambiental e positivo cada vez maior. O trabalho se dá por meio do Programa de Sustentável, promovendo a estruturação de cadeias produtivas da sociobiodiversidade, fomentando técnicas sustentáveis, a formação de produtores rurais e pescadores artesanais e garantindo a comercialização justa e inclusiva. E também no Programa de Empreendedorismo e Negócio de Impacto Socioambiental, que visa justamente fomentar um ambiente mais favorável para o empreendedorismo e negócio de impacto social no Brasil, incentivando o investimento mais estratégico e uma educação empreendedora com foco em negócios voltados para as cadeias da sociobiodiversidade. Nesse contexto, a gente tem apoiado Imaflora desde novembro do ano passado, por meio do projeto Florestas de Valor, que já foi mencionado em São Félix do Xingu, onde a gente aborda 4 principais eixos de atuação: o apoio às casas familiares rurais, por meio da estruturação das casas, expansão de educação empreendedora para os jovens no campo, o apoio à Associação das Mulheres Produtoras de Polpas de Frutas, que visa ser uma indústria, uma agroindústria familiar que possibilita a geração de renda e trabalho para as mulheres e suas famílias, apoiando a qualificação da mão de obra e da habilidade empreendedora, o fortalecimento da cooperativa de Cacau Campax, que foi mencionado já pela Selma, com plano estratégico e gestão de equipe, e o fortalecimento do selo Origens Brasil, especificamente no recorte agrícola. O Humanize atua nessa região, foi uma questão também trazida pela Selma, né? Dentro da Amazônia, vamos botar um pouco aqui a lupa. Antes era abundante em florestas tropicais e vem se transformando numa região de área de pastagens para a criação de gado, e essa é uma realidade que vem evidenciando a disputa e coexistência de 2 modelos de produção e de desenvolvimento. De um lado, o agronegócio latifundiário de larga escala e do outro, a agricultura familiar. A região, portanto, ela passa a ser uma das regiões prioritárias do Instituto Humanize, que busca justamente fomentar o desenvolvimento sustentável por meio da agricultura familiar e do plantio de sistemas agroflorestais, que a gente chama de SAFs, em áreas degradadas, especificamente, incentivando a valorização social, já mencionada, e da biodiversidade local também. O Imaflora, para a gente, é um parceiro estratégico, justamente porque busca a ampliação do número de produtores envolvidos na produção do cacau sustentável e das oportunidades de negócio para os produtos da agricultura familiar, fortalecendo e dinamizando a agricultura familiar como alternativa socioeconômica e levando alternativas para ações como o desmatamento. Desde o início da definição da nossa estratégia, o Humanize tem trabalhado no fomento da agricultura familiar em territórios estratégicos, como Pará, Bahia e algumas regiões do bioma do Cerrado. E a gente entende que a agricultura familiar é responsável por uma parcela expressiva da oferta de alimentos consumidos no mundo. De acordo com dados da FAO, as Organizações das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a agricultura familiar é responsável por 80% da comida consumida no mundo. Dessa forma, estimular práticas sustentáveis nesse tipo de propriedade é essencial para o desenvolvimento sustentável dos sistemas alimentares. Além disso, a agricultura familiar, principalmente no Brasil, exerce um papel fundamental na produção de alimentos saudáveis, o que aumenta, contribui para a segurança alimentar e qualidade nutricional das famílias, incluindo, evidentemente, as mulheres e as crianças. De acordo com um estudo chamado Drawdown, que é um plano abrangente para lidar com o tema de mudança do clima, a estimativa que foi apresentada é que quase 10 bilhões de pessoas no planeta, a população que se estima para 2050, de acordo com a ONU, é indispensável para aumentar a produtividade em terras cultivadas
e parte dessa solução pode estar justamente na mão das mulheres, uma vez que os países com mais igualdade entre os gêneros obtêm-se, em média, as maiores colheitas de cereais e de produção de alimentos. Seja na cidade ou no campo, as mulheres têm passado por uma nova fase de voz ativa e posicionamento mais forte, que é a história do protagonismo feminino que a gente estava falando. Mais antenadas e conectadas, e com uma proatividade e um empoderamento que tem garantido lugar de destaque para elas nos empreendimentos rurais. Nas regiões mais pobres do mundo, a gente observa que as mulheres são responsáveis por 60% a 80% da produção agrícola, cultivando pequenas propriedades, plantando e criando animais. Mas, apesar dessa crescente participação e engajamento das mulheres na agricultura familiar, geralmente, elas não trabalham nas mesmas condições dos homens. Elas têm menos acesso à educação, assistência técnica, ferramentas e crédito. Nos países que têm dados de posse de terra por gênero, como Chile, República Dominicana e Peru, apenas entre 10% e 20% das terras pertence legalmente às mulheres. São dados de 2003. É difícil, inclusive no Brasil, a gente ter dados mais detalhados e recentes. Mesmo nesses casos, é comum que elas não tenham autonomia ou garantia sobre o pedaço de chão onde elas produzem. No Brasil, apenas 5% das propriedades rurais estão nos nomes das proprietárias, de acordo com o levantamento de 2016 feita pela Oxfam Brasil, uma organização não governamental. A FAO constatou também que quando as produtoras conseguem ter acesso igual ao dos homens a recursos produtivos, capacitações e recursos financeiros, como acesso a crédito, há um aumento considerável na produção agrícola e uma redução significativa no número de pessoas vulneráveis e com fome em ambientes rurais. E a estimativa da organização é que a igualdade de gênero no campo, como acesso aos mesmos direitos, tem o potencial de aumentar a produção em até 30%, o que chega a equivaler a um crescimento de 2,5% a 4% de toda a produção agrícola nas nações mais pobres, diminuindo assim o número de pessoas subnutridas no planeta em até 17%, se a gente fizesse essa extrapolação. Em relação aos aspectos socioeconômicos e de distribuição de renda, o que se sugere é que quando as mulheres no ambiente rural, esse é um dado interessante, possuem acesso a recursos financeiros, em média, elas investem 50% a mais que os homens em saúde, educação e alimentação, tendo parte dos recursos reinvestidos na própria comunidade. E com reflexo no aumento da produtividade e em função das questões sociais associadas ao empoderamento da mulher no campo, abre-se caminho para alternativas que reduzem a pressão pelo desmatamento. Especificamente em relação da Amazônia, o Humaniza ele vem desenvolvendo uma visão comum de atuação por meio de uma narrativa consistente que defende a transição de uma Amazônia de base florestal e agroflorestal para uma economia baseada na valorização dos serviços ambientais, que promove o desenvolvimento sustentável na região, valorizando também os saberes locais e estimulando a geração de renda de populações tradicionais. Para isso, a gente acredita na geração de conhecimento como forma de mobilizar a sociedade e diferentes atores sobre a importância da floresta em pé, que já foi mencionado, e seus serviços ecossistêmicos. E para fechar, eu queria trazer que, para a implementação dessa visão, a gente defende, acho extremamente importante, o desenvolvimento de um olhar sistêmico para a região. Isso significa envolver os diversos atores por meio de ações coordenadas e em colaboração, alavancando pontos estratégicos para a atração de investimento para a região, envolvendo o governo, a iniciativa privada e organizações multilaterais. Como filantropia, a gente acredita no potencial de contribuir com o desenvolvimento desse mosaico, promovendo a alocação de recursos de forma transparente e eficiente para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, além de um fomento a atividades que promovam sustentabilidade, como o fortalecimento de plantio e SAFs em áreas degradadas, o apoio à assistência técnica de cadeias produtivas importantes, como o cacau, que foi tão mencionado pela dona Josefa, e investimento semente em iniciativas e projetos em negócios de impacto que tenham potencial de causar diferença nessas regiões. Essa era um pouco da contribuição que a gente tinha para trazer, e a gente fica aqui à disposição para as perguntas e comentários. Muito obrigada. Obrigada, Ana Carolina. Esses dados incríveis, muito interessantes que você trouxe
eles nos mostram que tanto os apoiadores, quanto a cooperativa, quanto a Imaflora estão num caminho bem interessante de promoção do desenvolvimento e de promoção do protagonismo feminino, né? Nesse caminho de se pensar um novo modelo produtivo que diversifique a produtividade, a produção, né, com diferentes cadeias, que inclua diferentes atores, e muito interessante mesmo esses dados de que onde você tem mais participação de mulheres, você tem mais produtividade, menos vulnerabilidade e todas as consequências disso, né? É muito legal a gente poder convergir para essa ideia e ver que a gente está num caminho bem interessante aí nessa nossa parceria, né? Os nossos participantes aqui, as pessoas que estão no grupo, estão muito interessados em ouvir Dona Josefa. Tem muitas perguntas endereçadas a ela. Não vou fazer todas de uma vez, porque senão ela vai acabar esquecendo. Então, eu gostaria que a Dona Josefa nos respondesse a cada uma delas aqui. Eu vou passar a palavra para ela, Dona Josefa. Uma pergunta, assim, as pessoas querem saber que outras polpas, quais as polpas que vocês produzem lá na associação, né? E se é possível visitar essa associação, e como que é possível apoiar a associação. Dona Josefa, pode, por favor, nos responder. Oi. Pois as polpas que nós temos fabricado na nossa associação é cupuaçu, é açaí, é graviola, é acerola, goiaba, caju. Essas são as polpas que a gente tem. E agora nós estamos plantando outras diversas sabores, outros tipos de fruta que trazem de fora, que a gente não sabe, a mangaba, que a gente não conhece. Agora a gente já vai começar a plantar para a gente poder conhecer, né? Outros tipos de camu-camu. E são assim, tem vários tipos de outras plantas que a gente está trazendo para poder diversificar o sabor. E aonde mais vocês vendem além do Penai? Tem outros compradores? Não, os compradores é assim, simples, a gente deixa na cooperativa e lá eles vendem para a gente, entendeu? Nós não temos, assim, lugar fixo para a gente vender, assim, a associação, não. Agora, individual, às vezes tem aquelas pessoas que vendem após polpa individual, mas é bem pouca. Nós agora estamos lutando para ver se nós conseguimos organizar a nossa mini usina, que nós temos que reformar ela, para poder ficar adequada a deparar, né? Para nós poder ter o selo. Que aí nós tendo o selo artesanal, a gente pode tirar para outros lugares também. E sobre a visita, pode visitar sim. Quando quiserem visitar a nossa mini usina, estão à disposição, quem quiser visitar. Como é que pode apoiar, Dona Josefa? Olha, sobre o apoio, assim, da construção da reforma da mini usina, a Imaflora, ela já fez um projeto com a Fundação Cagil, né? Fundação Cagil, e nós já ganhamos esse projeto, vai ser reformado. É outra vitória nossa agora, que quando for daqui para o final do ano, nós já vamos estar com ela pronta, para nós poder, tudo organizadinho, que ano que vem, até para o Penai, a gente vai ter que ter tudo arrumadinho, né? Então, esse ano a gente vai conseguir. Sobre esse apoio, para a reforma, nós já ganhamos, graças à Imaflora, e a Fundação Cagil, né, que ela fez o projeto para nós ganhamos. Para nós é uma vitória que nós ganhamos agora e vamos continuar para poder, final do ano, nós já está com todo pronto para nós poder, então, ano que vem, tirar para fora também, né, porque tendo selo artesanal, a gente pode tirar de fora do município. Muito bem. E tem uma pergunta aqui, Maria Josefa, que pergunta que o participante, ele quer saber se os produtores são muito resistentes em adotar sistemas sustentáveis, um novo modelo, sair daquele jeitão de pensar no gado, de pensar naquela agricultura tradicional e adotar outros sistemas. É muita resistência ou os produtores são abertos a adotar sistemas novos?
Não, tem uns que são assim redutivos, que não querem, mas as mulheres, né? A mulher sabe que é a força é maior. Nós temos produtora hoje na nossa associação que o marido não, que nem saber com o negócio de mexer com plantação, com nada disso, e hoje está dentro da associação fazendo plantio, ajudando a própria esposa a manter o seu plantio. É a resistência de muitos, mas na nossa mesma comunidade, na minha linha mesmo, onde eu moro, foi muito legal, porque eles viram a evolução, porque a minha evolução, vou na minha, né? Aí eles viram, e aí eu conversando com eles, hoje eu sou a chefe de lá, toda coisa que eles querem saber, eles correm até mim para ver como é que vai ser, né? É muito bom, muito legal. Onde eu moro, a região, que nós somos assim, nós somos 3 setores. Setor Tancredo, Maguari e Nereu. São 3 setores de família. Mas, graças a Deus, o nosso setorzinho lá foi bem aceito. O pessoal que mexia com gado, hoje tem o gadinho, porque não é fazendeiro. É aquelas pessoas que têm gado pouco, mas não fazia plantio nenhum. E hoje já tem influência, né, de plantar, já tem produção já para entregar. E, Maria José, fala assim, mais uma questão que diz respeito ao desafio, né? Qual que é o desafio para as mulheres conseguirem geração de renda na região ali? Qual que é o principal desafio para essas mulheres? Olha, eu não posso nem dizer o principal, assim, sobre o principal desafio, porque a nossa associação, ela é 2012, eu sempre falo que ela é de 2012, mas ela começou a andar, ela tem de 3 anos para cá. Então, o nosso desafio maior está sendo esse negócio da nossa mini usina, mas assim, para a gente exportar para fora, porque a nossa produção, esse ano foi um pouco difícil para nós mulheres, porque por causa da pandemia, nós estamos hoje de freezer cheio, né? O Penai não está pegando as polpas. Então, esse para nós é um desafio grande, porque já é época de nós estar com nossos freezer vazios para poder receber as outras polpas, os outros frutos que vêm chegando. E esse ano para nós foi meio fraco para nós, porque ficamos sem entregar nossas polpas, porque a maioria delas é entrega pelo Penai, e o Penai esse ano pegou muito pouquinho, logo que começamos a entregar, chegou a pandemia, paralisou tudo, então essa está sendo para nós um grande desafio das entregas da nossa polpa para nós mulheres esse ano. Obrigada, Maria Josefa. Tem aqui uma pergunta que eu vou direcionar para a Selma, também de uma pessoa que é da TNC, que trabalha na região. Ela pergunta se a gente tem diagnósticos para mapear essas necessidades das agricultoras e como que é o feedback desse apoio dado, né? Selma, por favor, você poderia dizer um pouco sobre o feedback desse apoio, se vocês têm isso mapeado, diagnosticado? Oi, Thaís, tudo bem? Temos sim. Quando a gente começou o nosso trabalho, a gente fez rodas de conversa com as mulheres. Como eu já conheci o trabalho delas também, então, essas dificuldades, né, as necessidades, né, os desejos dela, a gente tem mapeado, a gente conhece as potencialidades, os desafios. E isso a gente vai aprofundar mais ainda com esses 2 novos projetos, tanto da Humanize quanto da Cargill. Né? A gente tem previsto esse diagnóstico, porque também outras mulheres entraram, e a gente tem uma previsão que até o final do ano, de 20, a gente vai subir para 50 famílias. Então, como a gente está com pessoas novas, a gente vai refazer, né? Reutilizar nossas ferramentas de mapeamento. E também aquelas próprias mulheres que estão com a dona Josefa desde o início, os anseios agora são outros, né? A gente acredita que a cada dia que passa surgem coisas novas, novos interesses, novos temas, mas a gente tem trabalhado com oficinas, com capacitações, muito trabalho de campo. Hoje a gente tem reforçado essa questão da comercialização, mas também ali na ponta da cadeia com a produção. Uma coisa nova, a dona Josefa já falou, que é a produção em sistemas agroflorestais. Elas adotaram, né, por convicção de que a melhor forma de produzir é através da agroecologia. Então, a gente está trabalhando com a agroecologia, nossos colegas em Imaflora, aqui de São Félix do Xingu, em parceria com a Universidade Federal daqui do Sul e Sudeste do Pará, a Unifespa, também está criando o CSA,
para fazer, né, mais um canal de venda e de promoção do trabalho delas, né, das comunidades que sustentam a agricultura. Então, assim, a cada dia vão surgindo coisas, né? Obrigada, Selma. Gente, falta um minuto para nós terminarmos. Eu gostaria de. Tem outras perguntas, tem outras questões, assim, não fogem muito disso, não tem questões novas, mas tem detalhes que as pessoas gostariam de perguntar. Nós mesmos tínhamos outras perguntas. Mas eu acredito que nós não tenhamos mais tempo. Gostaria de, se alguma de vocês, dos participantes aí, quiser fazer considerações finais, a Márcia, o Rafael, a Ana Carolina, Selma e a Maria Josefa, para aí a gente finalizar essa nossa conversa. Então, eu pergunto, vocês gostariam de fazer uma consideração final e para a gente poder terminar? Eu gostaria de agradecer, né, a todos e a todas que participaram. Um agradecimento especial à dona Josefa, representando os agricultores, as agricultoras familiares, nesse dia tão importante. E a Jéssica, que é do Imaflora, ela está com as perguntas e, na medida do possível, ela vai nos direcionar, né, com o nome da pessoa, endereço de e-mail, para que a gente possa responder essas questões que a gente não conseguiu responder agora. E, de antemão, também, eu me coloco à disposição para falar mais do trabalho das mulheres, falar do nosso trabalho como Imaflora aqui em São Félix do Xingu e do programa Floresta de Valor de modo geral. Obrigada. Eu queria, Então, com as palavras da Selma, agradecer e dizer que, na verdade, eu acho que não só as perguntas que a gente não teve tempo de colocar aqui, mas tem muitas perguntas que a gente mesmo também não tem resposta, né? É um convite para uma conversa que não tem como se esgotar em uma hora e que eu adoraria que a gente pudesse continuar conversando, talvez em outro formato, mas trocando, e talvez a gente possa criar mecanismos para fazer isso via Imaflora. O Humanista aqui à disposição para seguir adiante nessa agenda tão importante. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Ana Carolina. Legal, eu queria agradecer também, agradecer a Maria Josefa, ao Imaflora, a oportunidade de a gente estar junto nessa parceria e dizer que também a Cargill está à disposição para a gente pensar, trazer outros novos parceiros, continuar essa discussão. Então, eu gostaria de agradecer, foi muito bom, muito obrigada. Quer se despedir, Maria Josefa? Abre o seu microfone. Eu quero também agradecer a vocês todos também pela participação minha aí, porque pela primeira vez, né, que eu estou fazendo uma entrevista assim, só a Selma mesmo para poder fazer isso comigo. Mas gostei muito de participar com vocês e fico agradecida e estou à disposição. E muito obrigada a todos. Bom, pessoal, nós também, em nome do Imaflora, eu agradeço a participação de todos vocês. Nós temos certeza de que a participação das mulheres e dos jovens é que vai ajudar a promover uma agricultura sustentável, uma agricultura do cuidado com os recursos naturais, né? E promover um novo modelo de desenvolvimento. Obrigado aos nossos parceiros dos projetos, obrigada pela participação nesse webinar. Ele vai estar na página do Imaflora com os links para os projetos, para quem tiver mais interesse. E muito obrigada a todos, então, uma boa tarde e até uma outra oportunidade. Obrigada, Selma, e obrigada, Jéssica, pelo apoio, e até mais. Obrigada, Eide.